Salve, salve! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pode. Fazia tempo que a gente não trazia um episódio novo e agora a gente voltou com estilo. Você vai ver do que eu estou falando aqui. Lembrando que o Na Face Pode traz aqui personalidades que transformam a vida das pessoas e traz dignidade para as pessoas e a gente também vai falar sobre isso. E claro que a gente tem o apoio sempre de grandes empresas que nos apoiam para fazer com que esse som e essa imagem chegue com qualidade para vocês. E uma das empresas que nos apoiam é a Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neo Ortho, que a Neo Ortho está vivendo um momento mágico nesse momento de uma fábrica nova que não tem nada igual no Brasil, uma junção com uma multinacional que é a Medartis. Então, a Neo Ortho vai revolucionar esse mercado da bucomaxilo, da coluna, da ortopedia, e a gente tem um orgulho muito grande de estar com eles aqui. Outra empresa que nos apoia ao Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. A gente sempre, a Não Complica sempre treinou secretárias, a equipe de atendimento dos consultórios, das clínicas, para dentistas, para médicos, e agora também vai abrir o treinamento pro dentista, uma turma específica para dentista, passar aquela informação de comercial para que você também possa passar com a sua cultura para a sua secretária, também explorando a parte de regulatório, a parte de direitos médicos, direito do dentista. Tá bem legal o conteúdo que vai vir aqui para frente com cursos presenciais, então fique ligado que tem mais informação nova vindo do Não Complica. E o nosso outro parceiro é a Ortofácil, uma empresa de logística médica. Você, cirurgião, vai levar o teu paciente para o centro cirúrgico, não se preocupa com nada, quer levar só o carimbo, não se preocupe que a Ortofácil leva todo o material para você não se preocupar com absolutamente nada, somente com o seu paciente. Outro patrocinador que nós temos aqui é o ITC Curitiba, Instituto de Treinamento em Cadáveres. Então você, aluno, quer ter uma aula mais prática e desenvolver a técnica em cadáver fresco, de excelente qualidade, o ITC te proporciona tudo isso. Para você, professor, quer levar o teu curso e elevar o teu curso a um outro patamar, fazendo a tua técnica em cadáveres, não mais em biomodelo de resina, que às vezes não dá para simular muita coisa, o ITC te proporciona toda essa estrutura com salas modulares para você fazer a tua aula teórica e também com um laboratório impecável para você fazer a sua aula prática. Acesse o QR Code aqui no canto da sua tela e veja os cursos disponíveis aí no ITC e também dos nossos outros patrocinadores, que o QR Code está aí do seu lado. Bom, estamos voltando agora com novos episódios. Vocês estavam pedindo novos episódios, perguntando cadê o novo episódio, e agora a gente está de volta. E a gente está voltando em grande estilo. Lembrando que a gente está no YouTube, no canal no YouTube. Eu já peço para você se inscrever, compartilhar os cortes, que a gente está cheio de corte muito legal ali no YouTube. Então você encaminhando e curtindo, além de você receber esse conteúdo com mais frequência, você pode estar ajudando alguém que precise dessa informação. Além do YouTube, a gente está no Spotify com imagens e também na TV+, no canal aberto da TV lá para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Fechado? Bom, a convidada de hoje a gente já trouxe aqui no episódio 22. Então, acesse o YouTube, veja a história dessa cirurgiã com vários talentos aqui. A gente vai ver, você vai entender do que eu estou falando. A história já dela, a entrada dela na odontologia e o envolvimento dela com os pacientes e o que ela faz é um absurdo. Eu, trabalhando há 25 anos na área da saúde, eu nunca tinha visto nada igual. E quando tive o primeiro contato com ela, eu falei, não, ela tem que ir lá em algum momento. E quando ela veio, ela falou da especialidade dela, falou o quanto ela ajuda os pacientes, e a gente ficou de marcar uma nova conversa para trazer a sua arte. E eu estou novamente aqui com a doutora Roberta Zanicotti. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigado por aceitar o convite novamente. Obrigada a vocês também pelo convite. Agora de casa nova aqui, quando você veio, era o outro cenário. Está muito bonito aqui. Muito obrigado. Que bom que você aceitou vir novamente. E como que foi o teu 2025? Foi tudo bem? Uma loucura? Uma loucura. 2025 foi um ano, acho que intenso. Todo mundo, intenso, né? Todo mundo trabalhou muito. Eu tenho serviço lá público de prótese facial, tenho uma clínica de reabilitação para pacientes oncológicos e tenho meu consultório, que eu faço a odontologia voltada para pacientes oncológicos, e tenho meu marido e 3 filhos, então... São vários pratinhos para rodar. São várias coisas. Então, acho que 2025 foi um ano, acho que para todo mundo,
com muita intensidade, né? Todo mundo trabalhando, se posicionando. Agora acho que 2026 vai ser, acho que o ano da colheita, né? Espero, começando o ano chinês novo, né? Verdade. Então todo mundo esperando aí o alinhamento dos planetas. Quem gosta de astrologia, quem gosta de... Você gosta disso? Eu gosto, gosto. Então esse ano para mim, assim, eu tô esperando um ano muito bom. Vamos ver. E é um ano também que o ano passado eu terminei, em 2024, eu terminei a especialidade de prótese bucomaxilofacial, que é o nosso tema nessa nossa conversa. Terminei quase no finalzinho de 2024. Então 2025 foi o meu primeiro ano como especialista mesmo. Tá. Embora eu já fizesse as próteses faciais, né, já atendia paciente há quase 10 anos, com o título de especialista, a responsabilidade vem junto também. Né? Eu sempre acho que eu sempre falo para os alunos, para os meus colegas, que o título muitas vezes não faz diferença, mas na prática faz. Porque quando você tem um título de especialista, você fala com mais domínio, você tem que agir como um especialista. Então, a especialização, apesar de muitos alunos, jovens, não entenderem o que é esse processo de ser um especialista, você tem uma propriedade, né? Então, eu já vinha com uma propriedade acadêmica, porque eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de oncologia e na área de estomatologia, mas eu não tinha uma vivência de 18 meses fazendo só prótese bucomaxilofacial. Então, eu fui para a USP fazer o curso de especialização, todo mês eu ficava uma semana na USP. Então, você tem que largar a casa, você tem que largar o consultório. Então, isso tudo exige muita dedicação, né? Sim. E aí, você fica quase 2 anos fazendo isso. Aí você tira seu título e depois muitas pessoas não têm essa aplicabilidade. Como eu já trabalhava com prótese, o título me trouxe uma responsabilidade ainda maior, um envolvimento maior com a causa, uma responsabilidade mesmo, um conhecimento. Então, para mim foi um ano muito legal. O quanto que essa responsabilidade tem de você se autocobrar e de você se colocar essa responsabilidade também? Então, estou fazendo psicanálise. Então tem isso. Tem muito. Eu sou muito responsável, né? Até a minha terapeuta me perguntou, né? Ela sempre pergunta, tá, mas e você fala não pro paciente? Porque às vezes eu não quero, tô cheia de paciente, liga uma pessoa que preciso daquele dia da consulta, né? Então, o paciente fala, eu tô com ferida na boca, preciso fazer a consulta hoje, senão amanhã já não vai estar, tô morrendo de dor. Às vezes já é 6:30 da tarde, eu já não quero, já atendi tudo, eu já fiz a minha obrigação. E aí eu não tenho a coragem de falar não. Você atende até que hora, assim, no teu consultório? Então, agora eu tô tendo, esse ano é o meu ano limite, assim. De meia-noite não passa? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que estar 8 horas, eu tenho que estar em casa, senão meu marido me mata, né? Até porque você tem o dia seguinte inteiro. Não, tem o dia seguinte inteiro, mas eu normalmente tenho coisas que você consegue terminar antes, o meu protocolo, normalmente 6 horas é minha última consulta. Mas como eu sempre atraso um pouquinho, eu acabo terminando um pouquinho mais tarde. Aí no dia que meus filhos fazem natação, que eles vão embora mais tarde, eu aproveito para ficar até um pouco mais tarde. Nos dias que eles não têm natação, eu saio mais cedo. Mais cedo é 7 horas, 6:30, assim, nunca é antes, né? Trabalho umas 12 horas por dia. Trabalho umas 10 a 12. Bom, da tua formação, vai me corrigindo aí. Você é estomatologista? Aham. Odonto-oncológico? Odonto-hospitalar. Eu sou especialista em odontologia hospitalar, estomatologia. Sou especialista em implante. Eu não fico divulgando muito, mas eu sou especialista em implantodontia, fiz na Universidade Positiva, com a Tatiana, atuo. Faço implante craniofacial também, junto daí com o cirurgião bucomaxilo, porque a maioria dessas próteses, a maioria não, mas muitas dessas próteses precisam ter implante para fazer a retenção, que é o padrão ouro é ter implante. E aí a prótese tem magnetos que grudam no rosto do paciente, não precisa ficar passando cola. Sim. Vou explicar daqui a pouquinho, então eu faço os implantes. Não, eu não sou cirurgião bucomaxilo. Então eu sou estomatologista, prótese bucomaxilofacial, que o pessoal confunde, né? Sim. Odontologia hospitalar e implantodontista. E hoje, com essa formação absurda e completa, que eu acho que são poucos profissionais que têm esse perfil e essa formação, como que você tem se dividido hoje na parte do seu dia? O que aparece mais de paciente para você? Então, hoje, acredito que uns 80% dos meus pacientes, 70% dos meus pacientes são de estomatologia.
Tá. Dentro da estomatologia tem pacientes oncológicos, então o que eu faço? Eu atendo muito paciente oncológico, faço o preparo, que eu já falei no outro podcast. Eu preparo aquele paciente para uma rádio, para uma químio, eu acompanho ele durante a rádio e a químio. E depois que ele termina o tratamento oncológico, eu atendo ele nas sequelas. Eu reabilito as sequelas da parte odontológica. Na parte das mutilações faciais, chega a ser acho que uns 20% mais ou menos, porque não tem uma demanda muito grande pela falta até de conhecimento, né? Então, muitas colegas aqui em Curitiba, por exemplo, mandam para São Paulo para fazer prótese facial, ou mandam para São Paulo para colegas médicos, que eu digo, né? Então, quem mais me manda pacientes são os médicos que operam, então cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião plástico. Hoje eu atendi um paciente que é do Erechim, né, Erechim, que veio para Rio Grande do Sul. Ele veio para consulta com o cirurgião plástico de cabeça e pescoço, que operou junto com a remoção de um tumor, e aí ele tem um enxerto, um retalho, ele tem uma mutilação, e o olho dele está fechado porque ele teve que tirar o globo ocular. E aí eles me pediram para eu fazer uma avaliação para ver a possibilidade da gente fazer uma nova cirurgia de reconstrução agora para abrir a cavidade, para colocar uma prótese de olho. Então, eu atendo muito em conjunto com a equipe médica de cabeça e pescoço e cirurgião plástico, até mais do que bucomaxilofacial, por exemplo, cirurgião bucomaxilo. Porque quem está envolvido nas grandes ressecções de tumor é o médico de cabeça e pescoço. Sim. Né? Então, as intraorais, muitas vezes tumores benignos, por exemplo, o Dr. Sassi me manda vários pacientes para eu fazer reabilitação. Tem vários cirurgiões bucomaxilos em Curitiba que me mandam quando fica com alguma cavidade dentro da boca para eu fazer uma prótese obturadora. Mas a parte externa, quem opera normalmente é o médico de cabeça e pescoço. E muitos profissionais mandam para São Paulo, não sabendo que você antigamente não tá tinha em Curitiba. Né? Não tinha especialista em Curitiba, alguns anos atrás, e não tinha um serviço referência também. Né? Em Curitiba hoje tem especialistas que fazem prótese, bucomaxilofacial, né? Daí dentro do hospital de reabilitação a gente tem um serviço que eu montei em 2020, que hoje atende eu e a doutora Camila, que também é especialista, que também foi para São Paulo junto comigo. Aí no Paraná inteiro, daí tem mais uma em Londrina, uma em Cascavel, e tem mais um que eu não sei se atua ou não, que foi o primeiro que teve registro. A gente está falando de não cabe, Paraná tem 5, numa mão. Brasil inteiro tem 80 especialistas. Pouquíssimos. Então não tem muitos especialistas. Agora que os pacientes oncológicos estão sobrevivendo mais, que as cirurgias robóticas estão fazendo cirurgias mais específicas, conservando melhor os tecidos. Então tem as terapias antineoplásicas, né, como imunoterapia. Então isso está fazendo com que o paciente oncológico sobreviva mais, né? Então alguns anos atrás a sobrevivência acontecia, mas a condição de sobrevivência era péssima. Então grandes mutilações, buracos mesmo no rosto, sem nenhuma condição de reabilitar, sem o paciente conseguir participar de uma reunião familiar, sem conseguir trabalho, sem conseguir namorar, sem conseguir casar, casamento. Quantos pacientes meus falaram, olha, depois da cirurgia do câncer eu me separei, porque eu não tinha como conviver com a minha esposa com uma mutilação no rosto, por exemplo. Então, assim, as mutilações faciais está aqui, né? Que é no nosso cartão de visita. Perder o nariz, por exemplo, assim, se o paciente não tiver um bom preparo psicológico, isso pode destruir a vida do paciente. E assim, hoje a cirurgia, você falou que o paciente já vem ganhando uma sobrevida. Tem muitos pacientes que o prognóstico já não é muito bom, né? Sim. Mas hoje a tecnologia também ajudou e trouxe mais qualidade de vida e uma longevidade maior. Sim. Hoje esses profissionais, mesmo não conhecendo tanto a especialidade, o oncologista talvez entende um pouco melhor disso, ele já prepara o paciente, ou ele tira o tumor, uma prótese? Ou ele tira o tumor e pode ir para a vida. Vai isso. Buscar Infelizmente, a realidade é essa. Ele não prepara para receber uma prótese como essa. Não, a grande maioria não. Isso facilitaria o teu trabalho? Muito. Então, por isso que a integração, eu sempre falo para meus colegas assim, hoje, para um profissional de uma especialidade como prótese buco, que é uma prótese que você tem que estar inserido ou no hospital, ou numa equipe multi-interprofissional, ou você tem que ter muito bons amigos que te mandem,
né? Porque é muito difícil de uma pessoa estar dentro de um consultório sozinha, fazer prótese buco e ter cliente. Porque o cliente não chega. E ninguém vem pela mídia. Não adianta ficar anunciando no Instagram e tal, porque não vem. O paciente oncológico, ele tem que confiar, ele confia muito no médico dele, que é o cirurgião ou o oncologista. Se o oncologista não fala nada de prótese, dificilmente ele vai atrás de uma prótese. Claro que o acesso à internet, a divulgação da especialidade está cada dia mais. Até uns 5 anos atrás, nem os meus colegas dentistas sabiam da especialidade. Não sabiam. Quantos pacientes chegaram para mim com um buraco no céu da boca, já há 2, 3 anos, e que tudo que come vai pro nariz e não consegue se alimentar, não consegue falar. E eu pergunto, quem é o teu dentista? E você foi no dentista? Sim, eu vou cada 6 meses fazer limpeza. E o teu dentista nunca falou que existe uma prótese obturadora de palato que pode ocluir isso? Não, nunca me falou. E ele sofrendo com uma comunicação ali. Uma coisa simples, que pode fazer uma placa obturadora, né? Então, assim, imagine se dentro da boca eles já não encaminham, por falta do conhecimento, imagine que vão encaminhar para olho, orelha, nariz, não sabem, entendeu? Então, assim, por isso que eu, assim, agradeço sempre que alguém me pede para falar sobre a especialidade, eu aceito, porque é uma maneira da gente divulgar a nossa especialidade, né? Que é tão pouco difundida, tão pouco conhecida, tem muito pouca gente. Se for olhar a harmonização facial, que é uma especialidade nova, tem não sei quantos mil inscritos, muitos, assim, muitos. E em pouquíssimo tempo, em 5 anos, assim, bombou, né? Todo mundo foi fazer a especialização. A nossa não tem. Então, não tem gente que faça. Quantos tinham na sua especialização ali fazendo? São 12 pessoas fazendo, que é a turma de 12, né? Então, e assim, no Brasil teve essa especialidade lá no passado, as pessoas mais velhas fizeram, né? Quem já é os macacos velhos da prótese buco fez essa especialidade lá atrás, depois ficou alguns anos sem ter especialização. Então, quem queria aprender a fazer prótese buco tinha que se virar nos 30. Então, eu fiz curso fora do Brasil, eu fiz alguns cursos em Porto Alegre com a Adriana Corsetti, que é lá de Porto Alegre, da Universidade Federal. Aí fiz curso em São Paulo, eu fiz vários cursos pontuais. Eu queria aprender olho, então eu fui fazer curso só de prótese ocular. Aí eu queria fazer orelha, eu fiz curso só com técnico, não com paciente, laboratorial. E aí, fui para os Estados Unidos, quando eu aprendi, eu fiz 2 cursos fora, depois fui para a Bélgica. Então, eu fiz alguns cursos fora para eu aprender a fazer mesmo, daí com mais detalhes, específico, o que eu queria aprender. Então, existem algumas fábricas fora do Brasil que ensinam a fazer curso para aprender a usar o silicone, né? Em São Paulo tem o Jim Clay, que é o Eduardo, de uma empresa que vende silicone, que também dá alguns cursos. Então, assim, até que abriu o curso de especialista. Daí eu montei o serviço sem ser especialista, em 2020. Na raça. Na raça, né? Eu já fazia, né? E eu abracei essa causa, né? De defender os mutilados faciais. Né? Desde 2009, 2008 eu fui para os Estados Unidos, desde aquela época eu falava, eu vou montar um serviço. Eu vou fazer e fui indo. Eu lembro que um dos cursos de Porto Alegre, eu falei assim lá, eu lembro que eles registraram, e eu falei, um dia eu vou voltar falando sobre o meu serviço, eu tenho certeza. E hoje foi em 2000 que a gente montou. Então, 2006, 26, né? Então a gente já... de 25 anos, pelo menos, aí nessa luta. Então, foram muitos anos, muitas audiências públicas, até eu convencer. E assim, pensa, as autoridades públicas, né? Promotor... deputado, eu fui muito atrás deles para mostrar o problema de saúde, porque quando você fala assim, existem pessoas que vivem na rua sem nariz, sem orelha, sem uma parte do rosto ou sem palato, céu da boca, eles falam que não existiam, eles falavam para mim, não existia. E você vendo isso todo dia? E eu via esses pacientes lá no Erasto. Então eu falava, não, é que vocês não veem esse paciente, porque ele não tá na rua, ele não tá no restaurante, ele não tá no shopping, ele não tá passeando, ele tá trancado dentro de casa. Ou se tá no shopping, ele tá com máscara, ele tá se escondendo atrás daquilo, de uma máscara ou de um curativo. Mas eles sem prótese, a maioria não anda na rua, não. Não anda porque eles têm um buraco, uma mutilação. Esse paciente que foi hoje lá, ele operou, acho que no final do ano passado, que ele fez ele usou um óculos, ele mandou fazer um tampão tipo de pirata, que encaixa no óculos, na haste do óculos, para tampar mesmo a área da mutilação. Então, são esses pacientes, assim, eles não entram no elevador
lugar muito pequeno, que tem outras pessoas, eles se escondem. A gente nem imagina o que Vocês ele nem passa, imaginam, entendeu? Então, como eu convivia muito com eles, e o paciente voltava para mim com aquela mutilação, eu falava, nossa, aqui dá para pôr uma prótese. Só que os hospitais oncológicos, em geral, eles não são preparados para reabilitar. Eles são preparados para tratar o câncer. Então, esses centros de oncologia que tem distribuídos pelo Brasil, que faz pelo SUS, né, o foco é o quê? Erradicar o câncer, tratar. Então, o paciente chega lá, faz a biópsia, dá positivo, agenda cirurgias com muita qualidade, né? Toda a parte do tratamento é muito bom pelo SUS. É tudo muito redondinho já. Tem a lei do 30 dias, que você não pode atrasar mais de 30 dias para ter um resultado da biópsia. Daí tem a lei dos 60 dias, que você não pode demorar mais do que 60 dias para operar um câncer. Eles respeitam isso. Então, isso é tudo respeitado. Quer dizer, assim, aqui no Sul, sim, né? No Nordeste, eu não sei como funciona. Mas deveria ser respeitado. Isso já é conhecido até pelos próprios pacientes. É nacional isso. É nacional. Agora, reabilitar, o pessoal pula. Então, em 2013, só para você ter uma ideia, tem uma portaria de 2013 que garante ao paciente oncológico o diagnóstico, o tratamento, o diagnóstico, o tratamento, o paliativo, né? Que seria para caso que não tem mais cura, então o paciente tem que ter o paliativo, e a reabilitação. E essa reabilitação e o tratamento e tudo tem que ser ofertado oportunamente, à medida que é necessário. Isso é uma lei desde 2013, pensa. Isso não existe, na grande maioria dos estados do Brasil não tem serviço de reabilitação. E simplesmente ele termina a cirurgia e eles escutam isso, porque eu escutei muito, né? Já está curado do câncer, agora, né? Você pode voltar para a vida. Mas muitas vezes não tem como. Você sabe, às vezes um câncer de mama, que a pessoa às vezes, o câncer de vou dar um exemplo assim, a mulher tirou um quadrante, que é uma cirurgia menos invasiva que tem. Então não é uma grande mutilação, porque tirou um câncer pequeno de uma área, numa fase bem inicial. Muitas vezes não precisou fazer tratamento complementar, mas mesmo que tenha feito uma quimio, uma radioterapia, e a pessoa está curada, né? Terminou, já não está mais com câncer. Ela não faz reabilitação. Nem os médicos falam, olha, você precisa agora fazer uma reabilitação. O que é reabilitar? É voltar à vida? Normal, tentar. Então é uma fisioterapia que tem que fazer para voltar a movimentar o braço. Nem isso fazem. Não fazem, entendeu? Eu tenho uma clínica que chama Instituto OnquiArte, que é o Instituto de Reabilitação de Pacientes Oncológicos. Porque assim como eu foco no SUS, né, eu montei o serviço público, mas tem muito paciente que tem condições de pagar e muitos pacientes que querem a prótese muito rápida, porque o SUS oferece, mas o SUS demora, né? A gente tem uma fila enorme de pacientes. Quanto tempo a gente está falando? De demora? Para você chegar no serviço é tudo via unidade básica de saúde, então já demora um pouco, porque a gente atende lá, eu e a Camila, todos os pacientes do Paraná. É um serviço estadual. Então, o paciente lá do interior precisa de uma prótese. Ele vai no posto de saúde, o posto de saúde notifica a CESA e a CESA faz o agendamento para nós. Então, demora um pouco esse trâmite, mas normalmente a consulta aí não é demorado muito não, tá? Porque a gente atende uma vez por semana e eu tenho 2 pacientes novos e a Camila também tem. Então, tem bastante pacientes novos por mês. São 8. Um volume muito grande de pacientes muito grande, que vocês atendem. Só que depois que ele entra, a prótese demora a ficar pronta, né? São 5 consultas, às vezes, 4, 5 consultas. Então, o paciente tem os agendamentos internos. Então, hoje, quinta-feira passada, por exemplo, o paciente que fez a primeira consulta comigo, que precisava fazer uma prótese de orelha, a consulta dele ficou para 6 meses. Então, ele vai começar a prótese daqui 6 meses. E depois de 6 meses, demora 5 consultas. Em 4, 5 consultas. E não é uma por semana, uma toda semana, porque tem os outros que também estão. Então, assim, é uma loucura a nossa agenda lá. O paciente me pedindo, pelo amor de Deus, para eu terminar logo. Cada um tem a urgência dele, né? Cada um tem, né? Antes do Natal eu tinha um monte lá, uma lista. Eu atendia o dobro da minha capacidade mesmo, porque a minha agenda é 4 consultas, eu atendia o dobro. 4 para paciente e 4 de laboratório. Eu transformei todas as minhas consultas de laboratório para paciente, para eu poder entregar o máximo possível de prótese, para eles poderem passar o Natal lá com a prótese em família, entendeu? Porque são pacientes que têm baixa
Muitos deles ainda estão com a doença, muitos têm metástase, muitos estão fazendo outro tipo de câncer, já teve um segundo tumor primário ou já teve um outro câncer em outra região. A maioria deles acaba tendo outros tratamentos depois, né? Não acabou ali, entendeu? Você vai resolver uma parte. E daí a gente resolve uma parte que pelo menos devolve para ele uma condição que para mim da prótese buco é uma das mais importantes. Não é estética, não é nada disso. Lógico, tem a função, né? Mas, por exemplo, uma prótese aqui, né? Perdeu uma parte. Não tem a função, não vai voltar a enxergar. Sim. Mas tem uma função que para mim é a mais importante, que é devolver a capacidade de socialização. É devolver o amor próprio, ele poder se olhar no espelho, porque a maioria nunca se olhou no espelho até ter a prótese. Não se olha no espelho. Pesado. É pesado, então é um ambiente muito pesado e é muito difícil, por isso que eu me sinto muito responsável, assim, porque eu gosto muito, adoro. Eu fico olhando para a pessoa, hoje eu falei ao paciente, não repara que eu vou ficar te olhando um pouco, porque eu preciso de uma solução. Então eu tenho que ir lá no meu cérebro, né, trabalhando. Eu falo que eu peço ajuda de Van Gogh, porque eu preciso de uns artistas bem poderosos, assim, para me assoprarem aqui alguma coisa, porque tem casos que eu não tenho, assim, uma receitinha. Não é como na odontologia, né? Pega o ácido, 30 segundos, adesivo, pega a resina e faz a restauração. Não, às vezes não tem essa solução. Não tem como prender a prótese, daí não tem a cavidade, você tem que mandar abrir um buraco para poder pôr a prótese ali dentro, entendeu? E você pensa e planeja tudo isso sozinha. E quando a gente fala dessa prótese bucomaxilofacial, do que a gente está falando? A gente estava, antes de começar a gravação aqui, né? Eu estava vendo de perto. Bom, eu te sigo há algum tempo no Instagram, sem você saber, e vejo os teus casos, Sim. o que você constrói, o que você desenha. Né? Não sei se eu posso falar tipo dessa isso, forma. Mas quando pega na mão, é ainda mais impressionante, porque Sim. você tem a certeza que aquilo é uma parte... Parece uma pessoa, né? Exato. E a prótese, eu digo que um bom resultado da prótese é quando você olha para a prótese que está na tua mão e você vê o paciente. Então, assim, por exemplo, o olhar, né? O óculo palpebral, não sei, eu posso pegar aqui, né? Sim. Essa aqui, por exemplo, né? Não sei para onde eu mostro, mas aqui é um modelo impresso em resina, tá? E é feito por planejamento virtual, que a gente usa muito da tecnologia. E aí aqui é a prótese do paciente em silicone, né? Então o material é um silicone grau médico, que ele é macio, tem diferentes shore, que chama, que é diferente dureza, então a elasticidade, tem uns que é mais duro, outros que são mais moles, aí vai depender da região. Então os materiais também é muito difícil, porque eles não são materiais da odontologia. É tudo material de um mundo à parte, é uma especialidade completamente, eu falo que é uma especialidade voltada para artes mesmo, a pessoa tem que gostar de arte, então tem que estudar outros tipos de materiais, e tintas, pigmentos, minerais, assim, é um universo paralelo. Isso tudo você vê na sua especialização, Isso por tudo exemplo? aprende na especialização. Mas você já trazia essa bagagem da onde? Eu já sabia, né? Então, porque eu fiz curso fora, né? Então, o primeiro curso mesmo que eu fiz, assim, eu fiz 2 vezes, é o curso em Porto Alegre, que eles têm um intensivo que você fica, acho que 1 semana, só atendendo o paciente. Foi o primeiro curso de paciente que eu fiz no Brasil. Mas eu já tinha ficado acompanhado, assim, fiquei de observership no hospital em Nova York. Aí te deu uma bagagem. Daí aquilo foi o primeiro contato que eu tive. Então eu via o dia a dia, só que lá eles tinham um protético junto que pintava o olho, por exemplo. E era uma pessoa só pintava o olho, uma canadense que só fazia pintura de olho. O meu mentor, que era o chefe do serviço lá de prótese bucomaxilo e oncologia, ele fazia as moldagens, ele fazia o desenho, ele fazia as próteses, as esculturas. Na época nem tinha muita tecnologia, era tudo manual. Então, quando eu olhei aqui, eu falei, não, é isso que eu quero. Aqui eu não tenho essa equipe ainda. A gente está começando a estruturar. Então, eu tenho uma aluna que é a Laura, que ela era protética, fez odonto. Ela foi nossa estagiária no serviço dela, entrou no mestrado em engenharia com manufatura aditiva, que é uso de impressão 3D e planejamento virtual, lá na engenharia mecânica, junto com o professor Foggiato, que é um engenheiro que dedicou a vida dele para essas próteses faciais também, em impressão 3D. Então aqui no Paraná, lá na UTFPR, tem um laboratório gigantesco, com as melhores impressoras que você possa imaginar, assim, tudo voltado para estudo e pesquisa. E aí a gente tem essa aluna, a Laura, que fez o mestrado dela lá com esse orientador, e eu era co-orientadora. Então a gente conseguiu trazer para o SUS a tecnologia de impressão 3D, e ela era protética. Então e agora ela tem um mestrado em manufatura aditiva, em engenharia,
com prótese facial. Aí casou perfeitamente. Casou. Então, assim, a gente tá, assim, os casos que eu tenho, eu chamo ela me chama, mas a grande maioria dos casos eu resolvo sozinha, porque é difícil às vezes eu chamar ela para ela ir comigo, para daí eu faço em casa, muitas vezes à noite. Eu levo para casa, eu tenho um laboratóriozinho lá na minha casa com impressora, com uma bancada cheia de cera, onde eu faço as esculturas. Porque Aquela que horas que eu história vou de fazer? trabalhar às 7 vai pra se quê? estende. Várias vezes eu faço escultura à noite. Depois que as crianças dormem, eu vou fazer escultura. Entendeu? Então, assim, aqui quando você vê a prótese e você entrega, mostra pro paciente ou pra esposa ou pro acompanhante, e eles olham pra prótese e falam, nossa, eu tô me vendo aqui. Isso é um resultado que é legal, entendeu? Pra você, né? Que isso é legal, porque você coloca, a prótese se mistura ali no rosto do paciente. Essa prótese, essa que está na sua mão, por exemplo, tem silicone que tem aí, esse aqui né? é um silicone, é uma prótese chamada óculo palpebral. Ela envolve uma mutilação maior, né? Tá. Chama exanteração, é quando o paciente perde parte dos órgãos aqui. Então ele perde a pálpebra, então ele tira o tumor junto com órgãos, né? Então faz uma mutilação. E quando ele perde só o olho, é um tipo de prótese, que é só a prótese ocular, que é colocada dentro da cavidade. Né? Normalmente é uma enucleação do globo ocular, né? Ou quando ele fura o olho e vaza aquele líquido, que é evisceração, que chama, que fica o olho pequenininho, ele usa uma lente escleral, que é uma lente mais fininha que vai dentro em cima daquele globo ocular que tá lá murchinho, tá? Se ele perde tudo, é uma prótese ocular. E se ele perde as pálpebras também, daí envolve um silicone, daí é uma prótese facial, que chama óculo palpebral. Esse silicone é impresso 3D? Não, esse aqui não. Você faz exatamente no molde? Nem o molde é feito em 3D? Pode ser feito em 3D, o molde sim. Então, hoje existem duas técnicas, né? Existe o método analógico, que é o método convencional, que é feito tudo manual. O paciente chegou lá para mim, então faz de conta que aqui é o paciente, eu moldo o paciente com alginato ou com silicona, ponho gesso e faço uma moldagem de gesso. O paciente vai embora e aí eu começo uma escultura em cera ou em plastilina, que é uma massinha, em cima desse molde em gesso. Que eu fiz isso por muitos anos. Tudo, eu fazia toda a escultura, fotografa, se a orelha, por exemplo, eu moldava uma orelha. Eu não tinha antigamente, a tecnologia não era tão acessível, né? Hoje sim, mas não era tão acessível. Então eu pegava a orelha, moldava e punha uma orelha direita e fazia a escultura da orelha esquerda. Às vezes eu pegava molde de pessoas. Então vários cursos que eu dei na Federal para aluno, eu fazia lá workshop de moldagem auricular. Moldava todos os alunos, daí eu pegava tudo aqueles gessos e eu tinha um banco de orelhas. Daí eu pegava a orelha esquerda, que se fosse mutilada, pegava um monte de gesso lá, olhava qual é a mais parecida, e daí eu usava aquele de modelo. Daí eu posso duplicar aquilo, vaso uma cera e já tenho uma escultura em cera ali, começada. Mas basicamente é feita tudo numa cera vermelha, ou uma cera que nem de fazer escultura dentária, a gente faz a escultura. Então tem que ter um domínio artístico. Total. Você tem que saber fazer escultura, né? Senão você não, né? Tem que ter um domínio de proporção áurea, você tem que fazer com fotografia. Às vezes o paciente chega para, meu nariz era assim, eu queria que fosse igual. Você tem que tentar ainda deixar ele para ele se identificar com aquilo. Não adianta eu fazer um nariz muito diferente que ele não vai usar. E às vezes você não tem referência do nariz como é. Daí então, já aconteceu da pessoa, o meu nariz era igualzinho da minha irmã. Traz a irmã junto, eu já moldei a irmã. E deu certo. Mais ou menos, porque você tem um remanescente ali que você tem que... Eu explico pro paciente, eu vou fazer o possível para encaixar ali no teu remanescente, né? Mas a outra técnica, então, eu faço tudo manual. Quando eu tô com a escultura feita, então a escultura provei, o paciente aprovou, e eu aprovei, ele falou, tá legal, é assim, eu tenho que fazer um molde em gesso daquela escultura. Igual vai fazer artesanato, que eles têm que fazer um molde de gesso de uma escultura. Daí eu abro aquele molde, derreto aquela cera, fico só com o negativo ali. E daí esse silicone é um gel, um A mais B, são duas partes, que você mistura e aí ele vai curando de acordo com o tempo e ele é transparente. E a gente vai pondo pigmentos para deixar na cor da pele. Então a gente usa as cores primárias ou já cores de pele e vai pondo mais um pouquinho de uma cor, mais de outra para ficar com as... É difícil. Eu fui fazer curso de pintura, de tinta a óleo, para eu entender um pouco das cores.
Então você tem que estudar a cor primária, disco de Newton, quais as cores complementares para você poder chegar nos tons que você quer. Porque não tem aquele tom ali da tua cor. Cor de pele, a gente tem milhões de cores aqui. Você tem que ir tentando até chegar. Tem que ir pondo pontinhos, misturando cores até chegar numa coloração. Falando do olho, né? Aqui você vai ver, e a gente vai dar um zoom aí na câmera, que você está vendo a imagem do olho, do globo ocular aqui. Mas esse olho que você está vendo a imagem aí na tua casa, você chegou numa coloração do olho que você pega, isso daqui que é um olho mas essa perfeito. Cor só é igual ao olho desse paciente, entendeu? Não existem duas cores de olhos iguais no mundo. Não existe, só da própria pessoa. E você respeita isso. Você tem que sim, porque assim, se você não faz igual, a gente tenta chegar o mais parecido possível, né? Mas se você não faz igual, o mais parecido possível, quando a prótese está pronta, ela estar linda. Ela pode estar linda, mas se ela tiver com um tom mais claro ou um pouco mais escuro... Vai destoar. Vai destoar. E daí todo mundo vai ver, o paciente não vai querer. Então, assim, prótese de olho é muito difícil. Eu falo assim, a gente cobra para fazer uma faceta em porcelana que é tão fácil. Você molda ou escaneia, manda pro laboratório, vem meio que... Você prova, vai de novo, vem pronta. O protético que faz a cor, acerta, beleza. Olho não tem fim, entendeu? Porque se você não acertar naquele primeiro, às vezes você pensa que tá igual na pintura... Ficou igual, o paciente gostou, eu gostei. Quando você faz o acrílico por cima, que é o transparente, muda às vezes, a cor não muda, mas o tamanho da íris às vezes muda um pouquinho. Porque como tem uma camada transparente, que dá aquele efeito de vidro, olho de vidro, que não é vidro, é acrílico. Então é o mesmo acrílico de prótese dentária. E aí refaz? Daí não tem o que fazer. Você tem que fazer outra, muitas vezes. Às vezes o paciente não repara. Você não pode falar, eu achei que ficou um pouquinho maior. Mas você já tá ali, eu já tô morrendo ali, entendeu? Mas daí o paciente vai pra casa, feliz da vida. Daí vai jantar com alguém senta de frente pra ele, olha e fala, nossa, você sabe que eu tô achando que tá um pouquinho maior do que o outro? Pronto. Daí o paciente já não quer mais. Daí o paciente volta, ficou tudo lindo, tá? Só que tá um pouquinho maior. Daí você tem que mudar, né? Sim. Porque é uma busca. Eu falo para os pacientes, a prótese nunca vai ser igual. Não existe. Só Deus mesmo para refazer igualzinho, né? Não tem igual. Às vezes a pessoa que tem olho azul tem um verde. Minha mãe tem 2 olhos um pouquinho diferente a cor, que ela tem olho claro. Sim. Então quem sou eu para acertar? Mas a gente tem que tentar. E isso vai muito da destreza do profissional. Prótese de olho, infelizmente, ainda não existe tecnologia. Existem impressoras que imprimem em cor já. Existem impressoras que já, assim, estão imprimindo olho, tira a fotografia, eles leem as colorações, imprimem várias colorações e estão fazendo impressão já. Isso são testes. E sai assim? Não é assim ainda, mas é porque para ser biocompatível e caber dentro da cavidade, para usar ainda tem, por enquanto ainda é o acrílico. As impressões dá para ser para essas próteses aqui, que são as que não vai no olho do paciente. Né? Vai dentro do silicone, então poderia ser feita por impressão 3D. Na própria UTFPR eles estão fazendo estudos com impressão 3D também para prótese de olho. Tem alguns pacientes lá na ortoface a gente vê muito isso, né? E a gente fornece as esferas oculares para aqueles pacientes que tiveram evisceração. Acho que até a de Miller não tem mais registro, não sei como que tá, mas tem algumas de polietileno. Não tem mais, de polietileno. Polietileno poroso ou em outro hidroxapatita, enfim, tem vários produtos, né? Esses pacientes que colocam essa esfera, são potenciais pacientes para isso? Muito. Esses que colocam a esfera têm que receber depois essa lente escleral. Veja que essa que você está na mão, ela é oca, né? Ela é côncava ali, ó, por dentro. Então, aonde que ela vai se assentar? Ou ela vai se assentar nessa esfera que foi colocada lá dentro, que é recoberta por um tecido, né? Que o próprio médico faz, ele encapa essa esfera com um tecido, e essa esfera fica lá dentro, dando o volume, mas ela não faz a parte estética. Para não ceder tecido. Para não ceder tecido e para suportar toda aquela região. Daí essa lente escleral vem por cima, acomodando por cima dessa esfera. E aí o paciente movimenta, porque quando ele tem os músculos preservados, quando ele consegue. Ele mexe, e essa prótese que está encostada, ela mexe junto. Então, e quando o paciente não tem essa esfera, porque muitas pessoas não colocam a prótese lá dentro, né? Tem muitos serviços que não tem, então faz a enucleação, tira tudo e fica um vazio. Daí é uma prótese ocular, que ela ocupa aquele espaço para dar suporte e sustentação.
Então, Entendi. são dois tipos diferentes. A prótese ocular é quando perde mais tecido e não tem a esfera, então ela ocupa aquele espaço, ela é grande lá para dentro, e ela é feita, as duas são feitas sob moldagem, e que é o que a tecnologia nos trouxe, né? A gente molda a cavidade e faz a prótese encostado lá, ocupando aquele espaço. Então é uma prótese que chama individualizada, ela é feita sob medida para cada paciente. Então não existe duas próteses iguais. Customizada. E essa prótese aqui, esse globo aqui que você... Isso é de um paciente que tinha o olho ainda, ele sofreu um acidente, furou. Não essa, né? Eu fiz duas para ter uma, porque eu não tenho muita prótese para mostrar. Sim. Então, quando eu tenho tempo, eu faço um duplo lá, ou quando o paciente, eu termino e ficou bom, eu tenho umas ali, eu acrilizo mais uma para eu ter algumas próteses de demonstração, até para eu poder vender isso e mostrar para o cliente como que é o meu portfólio, né? Sim. Então, essas próteses que estão aí, não é de paciente que me devolveu nada, mas são próteses que foram feitas sob medida para um paciente, então pintada de acordo com a cor do olho do paciente. E tem eu até tinha perguntado, Sim, com a minha... uma marquinha ali, né? Eu leigo completamente, e ela tem uma marca, uma pinta que acho que você vai ver também aí com mais nitidez no teu vídeo. Para que é essa pinta? Então, é porque a prótese, como ela é feita sob medida, e a gente faz o posicionamento da íris de acordo com a posição do paciente. Então, por exemplo, eu pinto a íris você pega uma ali para mostrar, só a íris, que é essa coisinha colorida aí. Essa bolinha. Então a íris é pintada na presença do paciente com pigmentos cerâmicos. Então eu pinto lá, terminei de pintar e já moldei o paciente, né? Eu moldei, já tô com a cera, então eu faço uma cera, posiciono a cera dentro da cavidade do paciente e essa íris pintada eu tenho que posicionar no lugar certinho, para ele não ficar estrábico. Não posso pôr errado, entendeu? Sim. Se eu colocar um pouquinho mais para cima, um lado ele vai mostrar a parte branca da esclera e o outro natural não. Então o posicionamento é muito importante. Você tem que posicionar certinho para ele ficar o mais simétrico possível. Então é muito difícil de fazer. Para mim, todas as próteses, a mais difícil é a prótese ocular. E aí colocou, daí, ele fica bem, depois ele que eu não posicionei, mexe. aí o paciente mexe, né? Ele fica lá, eu grudo ela lá na cera. Daí o paciente tem um pininho ali pra gente ver se a pupila tá bem certinha, a direção da pupila, para não ficar olhando pra lá, né? Porque a pupila tem que ser bem frontal, assim, tem que estar bem posicionada. Aí ficou legal. A gente fez vídeo, eu provei, agora o paciente vai embora e eu transformo isso daí no molde em gesso, derreto a cera, faço um acrílico, que é branco, que é a parte branca do olho, faço alívio, daí eu vou pôr as características das artérias e das veias, aí com lã, então eu ponho lãzinha, pinto, é bem difícil. Isso aqui é lã? É lã, isso é lã, feita manualmente. Aí faço isso também na presença do paciente, para não ficar um mais vermelho que o outro, para a cor não ficar diferente. Até isso você vai medindo e isso eu faço testando. lá, o paciente senta na minha frente, eu vou colocando e vou olhando até que ficou igual. Daí eu vou para outra panela de pressão, que a gente chama, que é a acrilização da parte transparente, que é o acrílico transparente, igual o odontológico, igual de dentadura. Só que ele é termopolimerizável para eliminar o monômero. E aí, quando termina, eu dou polimento, acabamento, e ela fica assim com essa... Por isso que eles chamam de olho de vidro, porque parece que tem um vidro mesmo. Mas, Sim. na verdade, não é vidro, é acrílico. Aqui, só para você ter noção, aqui a lã que a doutora Roberta fala são essas veinhas esses aqui. risquinhos. Os vasinhos aqui no branco do olho, que aqui está um pouco mais avermelhado, são essas lãs que ela mesma faz. E essa pintinha preta é para o paciente saber o lado, porque se ele colocar ao contrário, vai ficar vesgo, né? Fica para cima o olho, entendeu? E o paciente, assim, no dia a dia, ele tá lá com a prótese colocada lá e no dia a dia ela pode se mexer e ele nem perceber que tá... Então, olhando... quando ela não é feita sob medida, muitas vezes ela acontece isso. Existem umas próteses que chamam prótese de estoque. Lente de estoque. Aí é PMG. Daí é tipo vários tamanhos, o profissional prova várias, vê qual ficou melhor adaptada, e daí aquela é a prótese que ele às vezes compra, né? São próteses que não são individualizadas. Essas próteses podem sim acabar mexendo. Como eu faço ela sob medida e eu provo, antes de fazer a prótese final é uma cera. Então se ela tá mexendo, eu acrescento mais para ela não mexer. Então o objetivo da prótese tem que ser encostar em toda a parte do globo lá que está lá dentro, ou dessa esfera, ou dos tecidos, para que ela faça tipo um vácuo, ela fica bem encaixadinha. E daí quando ele mexe, ela mexe junto.
Então é muito louco, né? Eu morria de, assim, tinha pavor de olho, sempre tive trauma, morria de medo uso lente de contato, então eu sempre tive muito medo de ferir meu olho, nunca imaginei, assim, mexer no olho pra mim era horrível. Se eu entrasse um cisco, eu não tinha coragem de mexer. Quando eu comecei a fazer prótese, eu falei, não, vou ter que superar esse trauma, né? Sim. Eu falei, não, eu vou ter que aprender, e comecei a fazer, e realmente hoje eu não tenho nenhum problema, adoro. Porque você coloca ali pro paciente. Pôr, tem que tirar, tem que ficar pondo, tirando. Eu trabalho junto com o oftalmologista, eu entro no centro cirúrgico quando o paciente vai tirar o olho, por exemplo, tá com tumor e vai tirar, às vezes eles colocam essa esfera e eu já venho com uma lente conformadora. Ele já sai do centro cirúrgico com uma prótese que já vai conformar aquela cavidade. Então é muito legal, porque o cirurgião plástico, quando tirou o câncer e fechou, tá caída a pálpebra, não tem como pôr uma prótese, a gente pede pro cirurgião plástico fazer uma cavidade. Então eu entro junto no centro cirúrgico, eles tiram o tecido, eu entro com uma prótese conformadora que adapte ali, e daí aquele tecido vai se remodelando, igual implante que você tem que o provisório, você vai remodelando a gengiva, a gente vai remodelando aqui. Mas é uma área muito diferente da odontologia. Então quando o paciente chega para mim e fala, nossa, mas você é dentista? E você vai fazer olho, né? Ou às vezes o paciente chega no SUS e fala assim, acho que marcaram errado, porque eu vim para fazer olho, mas eu vi que você é dentista. Né? Eu falo, mesmo. Não, é eu mesma, tá? Eu faço olho também, né? Orelha, olho, nariz. Tem uma orelha aí, que se você vai ver no teu vídeo também, você que está acompanhando e está assistindo, vai ver uma forma mais ampliada e as imagens com mais nitidez. Bom, eu vou pôr algumas aqui, né? Muito realistas, né? Depois a gente faz um vídeo, E essa pigmentação, essa coloração também, você vai tentando, vai medindo, cheguei na cor, é essa que eu quero. Então mais ou menos, né? Porque como que funciona? A gente faz a pigmentação, como o silicone ele é transparente, a gente tenta colocar a cor já no silicone, para o silicone impregnar intrinsecamente na estrutura e absorver e nunca mais mudar. Então todo o pigmento que você coloca dentro do silicone, quando ele tá mole, antes de curar, ele não sai mais. Então mesmo que você queira lavar, mesmo que você lave, tanto que se você errar, você às vezes não consegue voltar para a cor que você, né, se você passar um pouco. Então o segredo hoje para uma boa prótese, para mim, é uma boa margem fina, né, o mais fino possível para acabar em zero, ter um bisel, uma boa adaptação no remanescente. Então se ela for colada com cola, tem que ser bem coladinha para ter uma área de colagem. Se ela for com ímãs, uma boa adaptação nos magnetos lá, ou no implante, ou no clipe, o que seja, para ficar bem adaptada na borda. Para ficar imperceptível. Mas nada disso adianta, não adianta ter uma prótese bem adaptada se ela tiver uma cor diferente. Então hoje para mim eu acho assim, é um combo, né? É um conjunto de coisas. Uma boa prótese para mim hoje não precisa nem ser uma prótese que tem uma anatomia tão bonita, uma escultura tão bonita. Não, assim, às vezes nem o término tá tão bonito assim, acabado em zero, mas se a cor tiver igualzinha, não chama atenção. Agora se tudo tiver bom e a cor tiver errada, a pessoa vai olhar e vai, nossa, você tá com uma orelha de cada cor. Então, o melhor para mim é a cor, por isso que tem que estudar, assim, a dica que eu dou para quem faz é estudar muito a cor e aprender as técnicas de pigmentação intrínseca, que é você manipular o silicone já e ir colocando, e não fazer as próteses de uma cor só, porque a gente tem muitas camadas de cor. Então, para dar esse efeito natural e realístico, você tem que ir fazendo várias cores. Então, eu não tenho aqui para mostrar, mas eu vou colocando várias cores. Eu faço umas 10 tonalidades diferentes, com roxinho, com vermelho, com marrom, com transparente, com cor de pele mesmo, que daí são as cores da própria pele. E você vai pondo várias cores lá em pontos. Vai fazendo como se fosse um pontilhado mesmo. Uhum. Tipo aquelas telas que vai pintando com vários pontos e depois no longe aquilo tudo se mistura e vai dando aquele efeito realístico 3D. A técnica é praticamente a mesma. Exato. Então, se você acertar nisso, quando você abre o molde, seja ele por impressão 3D ou seja ele por gesso, não importa. Quando você abre e tem uma prótese, que eu vou mostrar uma diferente aqui ou aqui. Então, essa aqui é uma cor única, que tá vendo que ela é inteira de uma cor, que era teste, que a gente tava testando, e essa já é uma prótese que aqui já tem uma cor diferente, aqui tem outra cor mais clara. Então, se você olhar atrás, é a cor base, ó, é a cor lisa, chega assim. Mas o resto é tudo cor que a gente foi colocando em camadas lá dentro.
Então, essa prótese aqui eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Se eu rasgar e abrir, ela vai estar inteira colorida por dentro. Ela não é pintada por fora. Entendi. E o que é o diferencial? Porque quando você pinta por fora, essa cor que você adicionou depois do silicone, ela sai. Então, por exemplo, vai tirar nariz. Cada hora que põe, tira, onde você encosta, ela acaba desbotando um pouco. Se a pessoa vai muito pra praia, o sol muda a coloração também. Então, ela vai desbotando. E assim não acontece. E na intrínseca não muda a cor. Pode durar. Então, às vezes, se a prótese não rasgar e não detonar as bordas, não estragar ou não ficar... Não ter nenhuma degradação ali pela cola ou não cair, não entrar na piscina, que o cloro também desbota. Daí a prótese vai durar fica uma durabilidade muito maior. Impressionante. E você falou uma coisa, quando a gente gravou o primeiro episódio, 22º episódio ali, confira depois a história da doutora Roberta, que ela conta também outras curiosidades também de todas as especialidades que ela tem. E até foi um corte que a gente fez que rendeu bastante, assim, muitas visualizações, pessoal interagindo, que você falou, tudo bem, a gente fala de pacientes oncológicos, sim, que são... grande maioria, né? Que precisa reconstruir, né, e devolver tudo isso para o paciente. Mas você fala, e fala muito bem, sobre pacientes usuários de droga. Sim. De cocaína, principalmente. É relevante a gente falar disso, importante até para conscientizar a população, né? E o uso tem um comprometimento absurdo que muita gente não sabe, que corre o risco de perder o nariz. Sim. Uso crônico de cocaína, né? Então, para quem não sabe, não entre nessa onda da droga, né? A cocaína até é uma droga que é uma droga silenciosa, eu falo. A gente não imagina a quantidade de usuário de cocaína que tem na sociedade. Muitas pessoas usam cocaína. Não tem classe social. Não tem classe social, né? A gente pensa, não tem classe social. O que acontece é que os mais ricos usam a cocaína mais pura, que eles falam, né? Que é mais cara porque não tem tanto resíduo, ela é mais pura. Os mais pobres acabam comprando cocaínas que não tem qualidade, daí eles colocam soda cáustica, eles colocam outros componentes dentro junto para misturado com a droga. Então, independente da composição, terrível. Mas o que causa a necrose, o que acontece com a droga? Ela causa uma vasoconstrição do tecido, então quando o usuário cheira a cocaína, começa com uma necrose do septo nasal. Então, esses dias tinha um vídeo acho que é a filha do Michael Jackson, né? Que fez um vídeo mostrando que ela é usuária de cocaína e ela tem um furo no septo. Aí, quando ela coloca água no nariz e sai Então, ela até mostrou, pegou a câmera do celular e colocou assim, e tem um furo mesmo. Eu não vi esse vídeo. Tá rodando aí, é um vídeo que... ela fala, olha, a cocaína causa furos no septo nasal. Só que não para por ali. Começa com furo no septo. Depois o septo destrói o septo. Daí o paciente fica com o nariz caído. Então ele perde essa parte que dá sustentação para a ponta do nariz. Então a ponta cai. Aí começa ele continua usando a droga. Acaba como o septo do nariz, ele faz um T assim com o palato. Então acaba necrosa o septo, daí começa a necrosar o palato. E aí começa a abrir um buraco no céu da boca. E aí é quando o paciente tem um refluxo de líquido para a cavidade nasal. E muitas vezes esse buraco começou, ele para de usar a droga, mas a necrose já aconteceu ali. Então o buraco vai aumentando. Então eu tenho muitos pacientes que têm o buraco do palato inteiro, né? Eu tenho um vídeo mostrando os modelos ali. Não tem palato duro nenhum, só tem os dentes. E não tem nada dentro do nariz, só tem essa carcaça externa. Só que como ele não tem aqui, isso aqui cai. Então ele fica com o nariz bem feio, um buraco, fica pra dentro. E aí não tem o que fazer. Porque o cirurgião plástico vai tentar colocar o quê ali? Um suporte para fazer uma sustentação, mas não tem osso. Tá tudo necrosado. Não tem estrutura. E o usuário de droga, quando você vai fazer uma cirurgia, ninguém quer operar, porque você não sabe a previsibilidade daquilo. Então, a gente usa muito de harmonização facial, né? Preenchedores para dar sustentação, para a prótese, né? Eu faço muita prótese de nariz para quem é usuário de cocaína. Que você tá vendo também as imagens aí do nariz que ela faz. O nariz aqui, incrível. Por exemplo, o nariz, vamos pegar 3 narizes aqui, eu trouxe uns, né? Então, tem 3 tipos de nariz diferentes, né? 1, 2, 3. Aí, cada um tem uma anatomia própria, né?
Então aqui tem um nariz que é mais arrebitado, um nariz maiorzinho, outro menorzinho, coloração diferente. A parte interna vai depender do que o paciente tem. Então eu falo que é muito mais difícil de reabilitar o usuário de cocaína, porque eles não perdem o nariz inteiro, eles perdem a parte interna, então eles sempre têm um remanescente. Pra encaixar, E daí fica mais tem que pôr difícil. por cima, muito difícil. E normalmente eu não consigo pôr implante nesses pacientes, porque como eles perdem o nariz, tudo, perde o palato, a não ser que ele não perdeu o palato, daí eu consigo pôr um implante ali por dentro, né, que sustenta. Mas se ele também perdeu o palato, daí você não tem osso para pôr implante. Tem o paciente que tem as raízes dos centrais, você consegue ver pelo nariz as raízes. Eu já tive que fazer a psectomia, que é cortar a raiz, a pontinha da raiz, porque estava para fora do nariz aqui do paciente. Pensa. Então é uma vida muito difícil, muito difícil. O usuário de cocaína, eu falo que é o paciente, para mim, é o mais desafiador. Porque muitos ainda estão na fase de uso da droga, então eles têm o palato todo aberto, daí às vezes é só extensão no palato duro, às vezes ele perde o palato mole também, perde tudo, fica tudo aberto. Tem uma paciente minha que estava num processo que eu acompanhei desde o começo, então não tem septo nenhum, mas ela não tem estética alterada do nariz, mas ela não tem nada do céu da boca, nada, e tá numa necrose ainda, um constante, já ficou internada, infecção fúngica, já fez uma curetagem, perdeu o palato, daí foi abrindo, aí ficou a úvula, que é a campainha pendurada, rasgou. Então, assim, é uma tragédia. Por isso que é super importante que a gente esteja falando da droga, porque os jovens não sabem. E quase todos os meus pacientes usuários que chegaram para mim para reabilitação, todos falaram: se eu soubesse que causava isso, eu não teria usado. Lógico que depois é mais, né, quando ele já está naquela fase final, mas com certeza, se um jovem, por exemplo, souber que a cocaína de uso crônico chega naquele estado de perder o sal da boca, que não tem volta, o palato duro ou palato mole, que vai ficar falando anasalado, que vai ter refluxo para a cavidade nasal e que às vezes vai perder o nariz e não tem volta, eu tenho certeza absoluta que há uma conscientização. Sim. Então vai diminuir o número, porque quando ele vê aquilo, quando ele for, meus pacientes falam: nossa, se eu soubesse, cada vez que eu fosse cheirar, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu não teria cheirado. Que o dano gigantesco. E é uma reabilitação, né? Porque tem a questão que eles não contam pra ninguém que são usuários de cocaína, que eram usuários. Muitos escondem dos próprios familiares. Não conta que é usuário. E a gente tá falando de um uso crônico a longo prazo. Então, todo nem mundo tão me pergunta longo. quanto tempo, né, para chegar nesse... Cada caso é um caso. Tem gente que usa poucas vezes e já tem uma necrose, porque depende muito da frequência, lógico, depende do tempo de uso e de quanto... O intervalo entre os usos também é muito importante, mas como meus pacientes, eu converso muito sobre isso, né, como eles mesmos falam, quando você usa a droga é maior do que você. Mas agora tem uma boa notícia, diante de tanta, né, pra gente mudar também. Não sei se é no Brasil, mas acho que é no Brasil, mas eu não vou falar onde, mas está lançando agora, a Anvisa vai aprovar a primeira vacina para dependência de cocaína. Nossa. Eu acho que foi aqui no Brasil, eu não tenho certeza. Eles me mandaram essa semana para eu ler o artigo. Eu acho que é no Brasil, uma universidade aqui do Brasil que desenvolveu. O SUS vai disponibilizar isso para os usuários de cocaína, que ela vai fazer com que o paciente que é dependente químico da cocaína, ela bloqueie a dependência. Então, imagine, vai melhorar muito, né? Vai ser um ganho. Vai ser um ganho muito grande. Então, os usuários de cocaína que tiverem acesso, né, ou até mesmo os otorrinos, porque daí quem me manda os pacientes normalmente são otorrinos, porque eles procuram primeiro o otorrino para um diagnóstico, né? Sim. Procura otorrino, daí o otorrino faz o diagnóstico, muitos omitem que usam droga, daí até descobrir que é a droga, porque se ele chegar e falar, sou usuário de cocaína e tô com isso aqui, ele já vai saber que é uma necrose, mas a grande maioria não conta. Daí até o otorrino descobrir o que está acontecendo ali, às vezes demora. E se você vê, provavelmente você já entende que é um paciente típico. Não, eu tenho vários. Tem gente que chega pra mim fazer prótese obturadora de palato com a história de que caiu em cima da caneta Bic. Ou, que furou o palato. História que não fala. Daí eu sempre falo, você é usuário... É verdade. Com a caneta Bic. Tem um paciente que estava escrevendo e teve um mal súbito e desmaiou em cima da caneta e a caneta entrou e furou o sal da boca. Esse paciente foi até com uma sobrinha que é médica, que ficou... Eu não entendi por que a sobrinha, estudante de medicina, foi junto e ela ficou do lado. E daí eu falei, o que você veio? Não, eu vim junto, eu quero ver o que ele vai contar, né? E ele contou essa história. Daí na hora, já me liguei. Aí quando fui examinar, que eu vi,
o buraco, daí eu olhei, pus o refletor bem no nariz e vi que ele também não tinha ali o septo. Eu falei, o senhor é usuário de cocaína, né? Na hora, assim, na lata, eu falei. Daí ele, desse tamanho, daí a sobrinha falou, eu falei que ela ia saber? Você fica mentindo essa história da caneta Bic? Imagine, né? Então, assim, histórias... muitas. E que parou, faz a prótese comigo e volta a usar. Tem muito. Ah, é? Tem um paciente que usa prótese de nariz e de palato, daí voltou a usar, cheirou com a prótese de nariz. Daí teve uma hemorragia. Não, é verdade. Por isso que eu digo, a vacina vai salvar muitas vidas. Porque é uma droga que tem uma dependência química muito importante, né? Muito difícil de... Você vê muita história ali, Sim. né? Sim, mas o meu foco principal é pacientes oncológicos. Eu prefiro do que o da droga. Porque o da droga eu não sei muito, assim, não tem muita história para você aprender com isso. É o caso a caso, né? Eu devo ter reabilitado de cocaína uns 10 até hoje. Alguns só nariz, outros nariz e palato, outros só palato. E eu, quando furo o palato e o nariz ainda não rompeu totalmente, ele vai entrando aqui para dentro, ó. Então, com o tempo, vai tendo uma fibrose. Daí entra a harmonização facial com propósito, que eu faço muito harmonização facial. É mesmo. Eu não, né? Eu tenho a doutora Tatiana Mattioli, que é minha colega também. Ela deu, acho que ela veio, não sei se ela veio ou não, mas ela é implantodontista. Da PUC, né? Então eu dou muita aula no curso dela de harmonização e também dou no curso de implante, falando sobre isso. E aí ela acaba fazendo essa reabilitação nos meus pacientes. Então a gente chama que é harmonização facial com propósito. Que legal. Que é bem legal, que é injetar o ácido hialurônico para levantar um pouquinho, fazer o botox para dar uma melhorada. Deixa eu te perguntar, assim, a gente tá vivendo, a gente já bateu o olho, também já foi, daqui a pouco eu tenho que te liberar, porque eu sei que o teu horário... Não, a gente vai ficar, eu falei, me dá uma parada aí, que eu vou ficar falando, né? Mas se eu ficar aqui, eu tenho perguntas para fazer para mais um episódio aqui. A gente está vivendo uma era de inteligência artificial, de uma tecnologia que está vindo, de robô, enfim. O que você acha que pode contribuir a inteligência artificial nesse sentido, ou a tecnologia mesmo, com as impressões? Sim, é o que eu não terminei, eu comecei a falar dos métodos e acabei não terminando, né? Isso já está em andamento, já acontece? Isso vai facilitar a tua vida? Muito. Então, a tecnologia veio assim para melhorar, acho que a vida de todo mundo, né? Não tem como a gente fugir da tecnologia. Ainda é caro, um pouco caro, não é todo mundo que tem acesso ainda. Então, os scanners faciais, agora barateou bastante, né? Tem os scanners mais portáteis, mas até uns 3 anos atrás a gente tinha aquelas câmeras que você tinha que ir numa sala onde tinha um monte de câmera para fazer. Sim. Então, assim, hoje já tá, cada dia tá menor. É como o computador, que era gigante, hoje já é um mini computador. A tecnologia veio para otimizar muito. Então, esse método analógico que eu comecei a contar, e depois eu fui para outra pergunta e não falei, que é o típico meu, que eu começo e não termino. Então, tem o método convencional, que é o analógico, tradicional, e tem o método tecnológico, que é onde você usa de tudo que você tem de manufatura aditiva, impressão 3D, planejamento virtual, então mexe programas de CAD/CAM, Mesh Mix, Invisalign, programas de computador que te possibilitam você criar no programa. Então hoje lá no SUS, por exemplo, a gente tem um fluxo digital, graças à parceria com a universidade, que o paciente chega e faz uma tomografia. Aí eu pego essa imagem, mando lá para o TFPR, tem uns alunos lá de iniciação científica, tudo, que a gente tem um programa de bolsa da Fundação Araucária. Então eu faço parte de um grupo que chama NAP, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação em Tecnologia Assistiva. São vários engenheiros e eu lá, que aí a gente fica criando coisas. Então a gente determinou esse fluxo para o SUS, que é um fluxo super legal, que o paciente vai para lá a imagem e as meninas me devolvem, ou os alunos, né, os biomodelos já impresso. Em resina. Em resina ou em filamento. Esse aqui é filamento, esse aqui é filamento e esse aqui é resina. Então depende muito do que a gente quer lá, tá? É resina ou em filamento. Depende. Então, o paciente volta para mim na segunda consulta já com o modelo. Eu não preciso moldar ele, porque eu tenho esse modelo feito pela tomografia. Quando é a orelha, a gente já pega a outra orelha. Então, esse aqui é a orelha do menino do lado que ele tinha. A gente já espelha essa orelha aqui, né, a mesma orelha, com o mesmo tamanho, com a mesma anatomia, e imprime um protótipo. Então, nesse caso, a gente imprimiu com uma basezinha, porque eu ia ter que adaptar aqui dentro, mas poderia já vir encaixado aqui. Tem vários que a gente já faz encaixado. E daí, o que eu faço? Eu duplico aquele molde e vazo uma cera.
faço um molde daquilo e vazo uma cera. E daí eu já tô com a escultura aqui. Eu particularmente gosto de usar o método híbrido, que eu uso tudo que a tecnologia tem a meu favor, e no final eu acredito que a prótese ainda feita manualmente, ela tem uma destreza maior, eu consigo refinar melhor, porque eu não tenho tempo de ir pro computador e ficar refinando. Então quem faz a parte de computador são meus parceiros. Tá. Mas o detalhe final eu ainda gosto de dar eu. Então eu faço a cera, encaixo aqui e daí eu acabo dando acabamento, dando textura, coloco umas rugas, coloco uma textura diferente. Se é um paciente mais velho, tem várias dobras aqui na orelha. Ou se é no rosto, você tem que dar a ruga. Isso eu não consigo ainda no computador. Pode ser que mais pra frente sim. Mas hoje, na minha realidade, eu não consigo ainda. Você acha que em algum momento vai sair pronto isso? Vai, já tem impressora em silicone. Tem impressora que já imprime silicone. Só que não é um silicone que ainda é esteticamente favorável, entendeu? Porque como eu tô no grau... Então, por exemplo, quando eu peguei a primeira orelha impressa em silicone, rosinha, que é o mesmo silicone de impressão de gengiva, né? É linda. Só que ela não é igual a outra orelha. Então, para quem não trabalha com o paciente, que pega aquilo e fala, cara, isso aqui é ótimo para uma prótese. O paciente vai usar isso daqui. Só que para mim, que tô na realidade, entregando próteses realísticas, como essa aqui, por exemplo, né? Essa aqui é uma prótese que você vê uma pessoa aqui. Sim. Né? Ainda tem cílios que eu coloco. Então aqui tem outra, né? Que tem cílios, ó. Essa aqui. Tem cílios, tem sombra. Você consegue colocar maquiagem. Então... esses detalhes só manual mesmo, ainda não consigo. Pode ser que um dia eu faça 100% digital, mas por enquanto eu não consigo. Na Bélgica, que eu fui lá fazer o curso, eles ainda fazem assim o método híbrido. Você usa tudo a seu favor. Então a tecnologia, espelhamento, impressão do biomodelo, os protótipos, e no final você transforma aquilo numa peça feita manual. Que daí você dá a tua... Por exemplo, é como comprar um quadro do Van Gogh ou do Monet, né? Você escolhe qual artista você gosta mais. Então, a pessoa pode escolher eu porque gosta da minha arte, ou pode escolher a outra pessoa porque gosta da arte dela. Então, eu acho que também é muito individual isso, né? Tem casos que o trabalho de mestrado da Laura foi comparar as duas técnicas. Tudo digital, até o final, molde digital. Então, fez a escultura no computador, imprimiu o protótipo, provou o protótipo, fez o molde no computador, com impressão 3D, e só vazamos o silicone, o mesmo silicone que eu fiz no meu molde de gesso, na mesma hora eu fiz no molde digital. E daí o paciente ganhou 2 próteses de nariz. A gente fez com 5 pacientes. E ele levou para casa as 2. Depois ele respondeu um questionário qual que era melhor, qual que ele gostou mais. Então, assim, as feitas manualmente, a gente consegue um bordinho mais fino um pouco, mas às vezes é detalhe tão pequeno que no final das contas não faz diferença. Mas do jeito que você é crítica e perfeccionista, eu gosto, você não sim, vai daí largar. eu dou a minha carinha, né? Então eu falo assim, esse nariz aqui tá parecendo os narizes que eu faço. Esses dias chegou uma paciente pra mim, que não era prótese facial, era de obturadora de palato. Faz 5 anos que ele fez a prótese comigo, e ele marcou consulta de novo, e quando ele chegou eu vi que era ele. Eu conheci ele, porque a história, ele era de Paranaguá, enfim. E eu falei assim, não fui eu que te atendi? Ele falou, não, é a primeira vez que eu venho aqui. E eu fiquei com aquilo, eu falei, não, eu tenho certeza que eu atendi esse cara. Quando eu tirei a prótese de dentro da boca, eu falei, cara, essa prótese é minha. Eu tenho certeza, é o meu tipo de prótese, a parte interna ali. Mas ele não lembrava? Ele não lembrava. Daí eu falei pra minha secretária, Maria, vai lá e vê se não tem um prontuário dele, velho. Daí ela foi lá e tinha, de 2020. Que eu entreguei a prótese. Eu falei, o senhor não tá se lembrando de mim? Ele falou, doutora, não fiz a prótese com você. Daí eu pensei, eu falei, mas você não... Quem que fez? Ele falou, era uma outra dentista. Daí eu falei, mas era eu. Daí eu falei assim, mas você não gostou dela? Alguma coisa, né? Porque eu pensei, vai ver quem não quer falar que foi. Ele falou, não, eu gostei, mas eu não encontrei mais ela. Daí eu fui lá e falei pro filho, sou eu, tá aqui, ó. Tinha assinado o termo. Daí eu falei pra ele, ó, eu que fiz essa tua prótese. Daí ele olhou e falou, nossa, mas você tá tão diferente. Eu falei, sim, eu fiquei velha, né? Eu envelheci também. Enfim, o paciente não lembrava que era eu. Porque ele, talvez a radioterapia ali, né? Sim. Mas fui eu que tinha... Então o nariz também então é a mesma coisa, né? Sim. Você acaba tendo algum jeitinho teu de fazer e que pode ser atrativo pro cliente, pro paciente ou não, né? Tanto que hoje eu faço muita prótese realística. E eu gosto de pôr... Tipo essa aqui, ó. Se você olhar essa prótese aqui, tá feia, né? Todo manchado. Você pensa assim, nossa, o paciente é assim. Mas quando você coloca no rosto do paciente, perfeito, fica transparente. Ela se mistura no contexto. Então, quanto mais cor e mais manchas tiver, provavelmente o paciente é manchado também. Mais real vai estar. Mais real vai estar.
Então, Doutora. assim, é muito bacana. Eu sou apaixonada por essa especialidade, mas é uma especialidade pesada. Você falou o termo, é muito pesado, né? Então, eu divido a minha vida lá, voltando à tua primeira pergunta. Eu faço diagnóstico, que eu adoro. O paciente vem com... Hoje eu fiz diagnóstico de sífilis, por exemplo. O paciente chegou para mim com histórico de relação desprotegida, há 5 dias, com a boca com 2 feridas, uma na língua e uma no palato. Eu pedi os exames, tenho certeza que é sífilis, porque também tem histórico no genital. Então, assim, não tem nada. Depois eu atendi um paciente com uma mutilação, que para fazer o planejamento de uma prótese de olho, que vou ter que conversar com o cirurgião plástico, discutir o caso, ver o que dá para fazer. Depois eu atendi um paciente oncológico para fazer restauração, que eu estou preparando a boca dele. Aí atendi uma que não é oncológica, é meus pacientes antigos, que me adoram e não me largam. Estou fazendo uma prótese sobre implante. E daí, por fim, antes de vir aqui, atendi uma paciente com síndrome da ardência bucal, fazer laser terapia. Então, assim, eu fiz uma biópsia com laser também de uma lesão branca, de uma mulher fumante. Então, esse foi o meu dia. Então, é muito variado, né? Eu atendo várias coisas. Rotina para você. Mas se eu atender só mutilado facial, é muito pesado. Então, quinta-feira, que é o meu dia de ambulatório do SUS, eu saio acabada. Porque são pessoas que dependem de você. Eu me dou muito. Eu tenho uma troca muito grande de energia. Eu sou amiga dos pacientes. Eu abraço, eu sei da história, eles me contam. Então, assim, eu não tenho como ser diferente porque essa sou eu. Você deixa tudo lá, né? Eu me dou mesmo, entendeu? Mas depois, quando o paciente vai embora, eu lavo a mão, faço eu pego minhas pedras, eu tenho um monte de cristal, troco a minha energia porque eu tenho que chegar em casa e tenho que estar bem para meus filhos, né? Sou proibida de falar de doença em casa. Meu marido, às vezes eu quero muito contar um caso. Hoje eu atendi o paciente da sífilis, queria contar, não vou poder. Se eu contar, ele vai falar, lá vem você falar de doença, eu não quero saber, eu só quero saber coisas boas. Então, às vezes ele fala, liga para uma amiga tua lá, conta que você atendeu hoje, depois você vê. Porque às vezes a gente tem a necessidade de contar também. E né? uma forma que você absorve é diferente da deles, né? Que não tá vivendo todo dia. Não, com certeza. Não, e eu não posso levar para eles esse tipo de problema, porque eles não têm nada a ver com isso, é uma escolha minha. Né? Eu gosto disso. Então, mas assim, eles gostam. Meus filhos sabem tudo de prótese. Já fui chamada na escola porque ele fez uma escultura, era para fazer escultura em argila e meu filho fez uma prótese de nariz. Daí a professora me chamou e falou, meu Deus, todo mundo fez carrinho. Daí que você vê a insanidade que você tá... Né? Meu senhor, eu falei, não, é verdade, eu faço prótese e ele fez um nariz. Existe sim, professora, prótese de nariz, a minha mãe faz. Porque nem a mulher sabia que existia prótese de nariz. A maioria das pessoas não sabe. Na escola, lá no Marista, me chamaram para ir lá levar sobre isso. Então, eu dou palestra sobre o uso de droga. Eu tento usar do meu conhecimento também para educação um pouco, né? Sim, porque a gente acaba tendo que educar a população para isso também, né? Exato. Então, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui falando, desabafando e contando. Eu que tenho que agradecer. É sempre um presente você trazer esse conteúdo. Eu não sei se você tem noção do que você deve ter, imagino, deve ter noção. A gente não alcança muito, né? Mas da importância que você tem na vida das pessoas e essa naturalidade que você fala como se fosse... Isso, como se eu estivesse falando uma coisa bem normal, mas isso é super importante, porque é a mutilação facial e o câncer é um estigma ainda, que a pessoa tem muita vergonha. A minha clínica lá, que chama OncoArt, a gente tem yoga. E não é só para doentes, é para reabilitar pessoas. Sim. As pessoas falam pra mim assim, às vezes eu não quero ir lá fazer yoga porque o nome é onco e arte. Eu prefiro fazer num outro lugar. Porque eu não quero estar num ambiente onde tem pessoas com câncer. Então, é uma grande bobagem, né? Porque o câncer é uma ressignificação na vida da pessoa. Quando ela entende mesmo que a trajetória da doença e ressignifica e reabilita, e ela se renova, se retransforma e ela vive de novo com uma outra perspectiva. Sim. E essa perspectiva nova, como a prótese pode dar para a pessoa, um olho, uma orelha, um nariz, que parece só um objeto, né? Uma prótese que na gaveta não quer dizer nada, no rosto da pessoa ressignifica ele também. Então, assim, tem uma importância muito grande de socialização e de reabilitar o paciente mutilado, que ninguém fala. Ele é um amputado, é um deficiente físico. Ele não é reconhecido no Brasil como deficiente físico. Se ele perde um dedo, ele mas se ele perde um nariz, não. Ele tem que provar que ele é deficiente porque ele amputou um nariz, porque não está na Constituição que amputar o nariz transforma ele numa deficiência física, entendeu?
E você fala, eu falo da tua naturalidade de falar sobre o assunto, eu não digo nem da sua naturalidade de falar de tão complexo que é um paciente mutilado, mas eu digo da naturalidade que você fala sobre o que você faz e que é tão imenso, tão grande, e tem uma luz diferente em você, que você entrega isso para os pacientes. Você contando aqui, a gente tem um pouquinho de noção, né, do que esse paciente passa, e você devolve com a tua mão isso. Sim. Isso arrepia, né? Aqui, mas eu também, arrepio, cada prótese que eu entrego é uma emoção mesmo, a gente chora junto, porque quando o paciente aqui de novo, quando eu reabilito uma pessoa, por exemplo, com uma prótese obturadora, e ela fala, eu vou poder beijar de novo, porque não podia beijar, né, com buraco no céu da boca, não consegue beijar. Quando eu entreguei o nariz, uma das pacientes no mestrado da Laura, a gente entregou o nariz, ela saiu dançando assim, falou assim, eu vou poder namorar de novo, eu posso ter relação sexual com a prótese? Sim, né? Cola bem direitinho lá, fica embaixo, não faz muitos movimentos bruscos. Você tem que levar nesse porto. Então, assim, essa naturalidade é o meu dia a dia mesmo. Então, quando eu falo, parece que é mentira, que é uma piada ou que eu tô brincando, mas não. Eu falo sobre isso com meus pacientes. Eu tenho que falar sobre sexo, eu tenho que falar sobre arranjar emprego de novo, eu tenho que falar que se a pessoa ficar olhando muito, tem que tirar mesmo, falar, quer olhar? Quer pegar, é uma prótese. Trazer essa segurança. Tem que trazer isso para o paciente, porque ele tem que ter amor próprio de novo, ele tem que se reconhecer naquilo. E ele tem que saber que ele pode contar comigo. Porque não é ir lá entregar uma prótese, tchau, benção e fui. Né? Peguei meu dinheirinho e pronto. Não, porque esse paciente, ele casa comigo. Porque ele vai ter que daqui 2 anos fazer outra, daí se desbota, ele vai socorrer para quem? Para mim, né? Se a prótese quebra um grampo, ele tem que voltar para mim. Então eu falo, ou você me ama e fica, ou se você não gostou, nem continua, porque você vai ter que ficar comigo. A relação é longa. A relação é longa, exato. Doutora, sem palavras para te agradecer Obrigada. Novamente por trazer a tua arte aqui. E é incrível. As imagens vão estar aí para você olhar de perto. E eu te convido a acessar as redes sociais da doutora Roberta, que vai estar aqui na descrição. É uma imagem absurda de devolução, de dignidade mesmo para os pacientes. Sim. E a gente está falando de qualidade de vida, de retomar o mercado de trabalho, de retomar a vida, de você poder ir no shopping. Então, se você conhece alguém que sofre com isso, que achou que não ia ter mais saída e perdeu as esperanças, está aqui um gênio, a gente está com um gênio aqui, e que tem poucos espalhados aqui no Brasil, como ela, que tem essa capacidade de transformar e devolver a vida para os pacientes que já perderam a esperança. E eu tenho a honra de ter aqui você com tudo isso, com todo esse conteúdo. Eu espero trazer de novo aqui, porque a gente sempre vai ter histórias, e até contar a história de outros pacientes que podem inspirar outras pessoas. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade de eu estar mostrando um assunto que eu gosto muito, e aqui falando com você, estou contando como se a gente estivesse conversando mesmo, então ficou um espaço muito agradável, muito gostoso, melhor do que aquela coisa de mesa, ficou muito bom, deixa a gente mais à vontade. Que legal. E aí é bom que o alcance das pessoas que tiverem interesse, como isso fica aí divulgando em várias plataformas, né? Então é um alcance muito maior do que a gente pode imaginar. E o que então, a gente obrigada. puder fazer para isso se propagar cada vez mais, a gente vai fazer. Muito obrigado. Deixa eu só lembrando aqui que tem o Dr. Sassi esteve aqui, a gente também falou do congresso, do 11º Congresso Sul Brasileiro de Câncer Bucal. Você vai estar lá? Vou estar lá. Você é a última palestrante, vou falar sobre reabilitação. Ah, é? Uhum. Então vai ser no dia 16 e 17 de abril. O Dr. Sassi tinha me passado o QR Code com link, a gente vai deixar aqui no canto dessa tela, Samuca, depois eu te passo, para a gente colocar esse QR Code aqui, para você ter acesso, você profissional da saúde, estudante de odontologia também, dentistas. Dia 16 e 17 de abril. Tá aí já, hein? Sim. Estamos em março, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas vai ser muito legal só com essas feras aqui, Dr. Sassi, muita gente Roberta, boa, vai ter gente do Brasil inteiro vindo da palestra. O Dr. Sassi conseguiu reunir um monte de gente boa em 2 dias aqui em Curitiba, vai ser bem bacana. Isso está no meio da seleção. Hein? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado para quem ficou até agora, agradeço aos nossos patrocinadores, né, o Custom,
não complica, portal de cursos e treinamentos, a Ortofácil, a Capim, um software para vocês que têm a clínica, dentistas que têm uma clínica, que é um software que possa incorporar toda essa gestão, não só financeira, mas também de gestão dos teus prontuários, a organização da tua clínica. A Capim tem esse software e também tem na gestão financeira, além da maquininha para passar o cartão no tratamento, se o paciente não tem um limite no cartão, que às vezes é muito comum de acontecer, a Capim financia o tratamento em até 36 vezes e você, dentista, recebe em 3 dias úteis, tá? Então é bem legal. Acesse o QR Code da Capim aí, que você vai ver que é uma proposta muito legal. E para você que acompanha na FacePod, tem 50% de desconto na obtenção desse sistema. Bem legal, tá? Um abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul que está nos acompanhando na TV Mais, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Obrigado, Samuca, mais uma vez. Estamos aqui de volta com Na FacePod. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.